Você já se perguntou se aquilo que você chama de vida cristã realmente agradaria a Cristo? Ou será que você está apenas sobrevivendo espiritualmente, numa rotina de orações vazias, cultos frios e uma fé decorativa? Leonard Ravenhill não pregava para entreter. Ele pregava como quem gritava de dentro de um incêndio, chamando outros para acordar antes que tudo queimasse. A igreja hoje está dormindo, e o diabo não precisa acordá-la. Basta deixá-la sonhar com um avivamento que nunca vem. Palavras duras, mas verdadeiras, porque Ravenhill acreditava numa fé que custa, num evangelho que exige, numa cruz que sangra, e ele nos olharia nos olhos hoje e perguntaria: as coisas pelas quais você vive valem a morte de Cristo? A fé de Ravenhill era simples, mas incômoda. Ele não aceitava uma geração que decorava versículos, mas não dobrava os joelhos. Uma geração que enchia conferências, mas esvaziava as madrugadas de oração. Ele dizia: o maior milagre hoje seria ver um crente se levantar da frieza espiritual e viver como se realmente cresce na eternidade. Você consegue imaginar o impacto disso? Pessoas comuns, vivendo com temor, com fogo nos olhos e joelhos marcados. Mas o que nos aconteceu? Quando foi que nos tornamos tão polidos, tão calculistas, tão ajustados ao mundo? Quando foi que trocamos o quarto de oração pela plataforma, a lágrima silenciosa pela performance ensaiada? Ravenhill não fazia rodeios. A oração que custa nada, vale nada. A igreja que não ora está brincando de ser igreja. O inferno treme quando o crente ora. Ele nos desafiava a olhar não para o número de seguidores, mas para o tempo de joelhos. Não para a fama, mas para a fidelidade. Não para o palco, mas para o altar secreto, porque ele sabia que os avivamentos não nascem na mídia, eles nascem no chão da sala, na agonia da intercessão, no grito da alma que clama: Senhor, aviva-me. E talvez seja essa a sua hora. A hora de parar de esperar por um mover e ser o primeiro a se mover. A hora de parar de apontar o dedo para a frieza da igreja e começar a incendiar seu próprio altar. Você quer fogo? Então precisa de lenha, precisa de sacrifício, precisa de silêncio e gemido, porque não existe fogo sem altar, e não existe altar sem entrega. Leonard Ravenhill não pregava um evangelho para multidões. Ele pregava para remanescentes, para aqueles que não estavam satisfeitos com a normalidade espiritual, para os que já choraram sozinhos no quarto perguntando: Deus, é só isso? Onde está o fogo que lemos em Atos? Ravenhill entendia que a resposta de Deus não começa com estratégias, mas com quebrantamento. Deus não unge métodos, ele unge homens. E esses homens não nascem no conforto, nascem na caverna, na dor, no clamor sem testemunhas. Eles aprendem a carregar a cruz antes de tocarem um púlpito. E talvez você pense que não está pronto. Mas ouça, Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados, mas ele não usará você até que você morra, morrer para a sua reputação, para a sua vontade, para a sua pressa, porque o céu não está em busca de celebridades religiosas, está em busca de homens e mulheres escondidos que trocam aplausos por lágrimas, que conhecem mais os joelhos do que os holofotes. Ravenhill dizia: o mundo está morrendo, enquanto a igreja brinca de ser espiritual. Você quer ver um avivamento? Então, pare de esperar por eventos e comece a orar até que o céu responda. Pare de apenas consumir conteúdo cristão e comece a jejuar por um batismo de santidade. Pare de cantar sobre o Espírito e comece a viver como alguém que foi selado por ele. Ravenhill acreditava que a oração era o termômetro da alma e que Deus mede os homens não pelo carisma, mas pelo fogo secreto da devoção. Avivamento não é Deus visitando multidões.
Avivamento é Deus conquistando o seu coração por inteiro. E quando isso acontece, tudo muda. O pecado perde o sabor. A vaidade vira poeira. O mundo perde o brilho. Você começa a chorar por almas, a clamar por pureza, a desejar o céu mais do que qualquer prazer terreno. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Deus não desce onde há orgulho. Deus não sopra onde há vaidade. Deus não responde onde há fingimento, mas onde há sinceridade, onde há pranto, onde há um altar real. Ali ele vem. Ali o fogo consome. Ali ele habita. Você pode enganar os homens, mas nunca o Espírito Santo. Pode construir uma reputação pública e viver uma ruína secreta. Pode falar sobre fogo, sem nunca ter queimado de verdade. Leonard Ravenhill denunciava essa fé sem lágrimas, essa piedade sem clamor, esse cristianismo que prega a ressurreição, mas tem medo da morte. Não há Pentecostes sem antes haver um Getsemane. E o Getsemane é solitário, é escuro, é angustiante, é o lugar onde a alma geme. E a carne pede para parar, mas o espírito responde: não a minha vontade, mas a tua. Esse é o som da entrega real, do coração que Deus procura, da alma que já não negocia com o mundo. Ravenhill sabia que o evangelho não era um convite ao conforto, mas à guerra. A guerra contra o pecado, contra o orgulho, contra a superficialidade que disfarça a carnalidade de maturidade. O diabo não teme programas, mas teme o homem que ora com lágrimas. Sabe por quê? Porque uma alma rendida em oração é mais perigosa que 1000 sermões vazios. Ela carrega glória, ela carrega unção, ela carrega a presença do santo. E por isso ele perguntava: você ora mais do que fala sobre oração? Você geme mais do que posta? Você se esconde mais do que se promove? O céu não está contando quantos likes você recebe, mas quantas noites você se recusa a dormir, porque há algo queimando dentro de você que não pode ser silenciado. Ravenhill dizia: a oração não é preparar-se para a batalha, é a batalha. Enquanto muitos esperam o próximo move de Deus, os verdadeiros intercessores estão gerando no secreto o que será derramado no visível. O céu se move quando alguém decide não parar de clamar. E talvez isso esteja te chamando agora. Talvez Deus esteja à porta, esperando não por outro culto, mas por um altar, por um coração despido, por uma alma rendida, por um quarto escuro, onde a única luz é a presença. Essa é a mensagem de Ravenhill, não para agradar, mas para incendiar, não para motivar, mas para quebrantar, não para emocionar, mas para transformar. Porque ele sabia, se Deus não é tudo, então ele não é nada. Ravenhill olhava para a igreja e via palcos onde deveriam existir altares, luzes onde deveria haver lágrimas, aplausos onde deveria haver gemidos, e ele gritava, às vezes sozinho: a igreja perdeu a visão da eternidade. Porque quem perdeu a eternidade abraça o conforto, relaxa na santidade, negocia a cruz. Mas quem viu a eternidade não brinca com o tempo. Quem viu a eternidade não tolera mais orações rasas, louvores apressados e mensagens sem unção. Leonard Ravenhill viveu com o céu diante dos olhos e o juízo no coração. Ele lembrava: alguns de nós viverão como se nunca tivessem de prestar contas diante de Deus. Mas preste atenção, todos compareceremos diante do trono, e naquele dia não importará quantas visualizações você teve, quantas conferências participou, quantas frases bonitas escreveu. O que vai importar é quanto de Cristo você carregava. Você quer avivamento? Então não peça um culto mais animado, peça um coração mais quebrado, porque o Espírito Santo não visita estruturas, ele visita corações contritos. Não importa o som, o palco,
a estética, o programa. Se não houver pranto, não haverá presença. Se não houver renúncia, não haverá glória. Ravenhill dizia: você não pode viver como o mundo e esperar o favor do céu. A santidade ainda importa, a cruz ainda pesa, o inferno ainda queima e Deus ainda é santo. Ele não mudou. Nós é que mudamos e por isso precisamos voltar. Voltar ao altar, voltar à palavra, voltar à oração com lágrimas, voltar a amar o arrependimento. E talvez você esteja cansado, cansado de um cristianismo sem poder, de uma fé domesticada, de uma rotina devocional onde Deus parece distante. Se for o caso, isso é um bom sinal, porque só os que reconhecem sua frieza estão prontos para serem incendiados. Só os que choram no secreto estão prontos para carregar o peso da glória. Só os que desistem de fingir estão prontos para de fato viver com Deus. Você quer ser um avivalista? Então aprenda a orar como quem está morrendo, a jejuar como quem tem fome da presença, a pregar como quem estará diante de Deus depois do amém. Porque o avivamento começa aqui, no chão, no pó, na fraqueza, na rendição total. Se inscreva no canal e curta o vídeo para nos apoiar. Deus abençoe a sua vida.